Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre essa história de que o Remo tem interesse em contratar um novo centroavante, um camisa 9 de peso. Enfim, tem alguns outros nomes que têm sido especulados, alguns com passagens na Série A, o Atlético Paranaense, enfim. Tem o Raniel aqui também, que é um nome que eu já vinha falando com vocês há algum tempo. Lembrando, ainda não acertou essa renovação de contrato dele lá na Tailândia. É um vínculo que, se ambas as partes quiserem, pode se estender até junho do ano que vem. Mas eu ficarei de olho, acho que pode ser um baita jogador para o decorrer dessa Série B e outros nomes que já vinham sendo especulados. Enfim, vou trazer aqui para vocês no decorrer desse vídeo. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Card Foot. Contei com sua ajuda para chegarmos a essa meta de 70 mil inscritos. Lembrando, assim que chegarmos, vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial do Clube do Remo. Então, para você não perder nada, contei com sua ajuda e também com a sua inscrição, combinado? Vou deixar aqui então falar sobre esse caso envolvendo o Raniel, jogador que, se você for olhar na maioria dos sites, né, mostra que ele tem contrato com essa equipe aqui, ó, BG United, lá da Tailândia, até junho de 2026. A questão é, esse contrato ainda não foi oficializado da renovação. Tinha uma opção realmente de renovar, mas isso ainda não foi anunciado entre as partes, né? Eu olhei lá no Instagram do jogador, do clube, não teve ainda essa renovação. É claro, pode ser que ele fique, até porque a temporada por lá vai começar só no final de julho, então ele deve estar analisando aí as propostas. Eu acho que se ele voltasse para o Brasil, ou para o Remo, aí seria uma baita opção, ainda mais estando na Série B. 36 jogos, 18 gols lá na Tailândia. É claro, não é uma liga de primeira, né? Nossa senhora, que liga interessante. Mas pelo menos, para um atacante, isso aí é importante demais, é a confiança. Pelo menos ele vem de 2 bons anos, tanto em 2024, 2023, que ele ficou um ano, né, na China e nos Emirados. Foram ali 14, 15 meses mais ou menos. Ele somou nesse período 36 jogos, 18 gols. Aí na temporada passada, 24, 25, em 12 meses, 36 partidas e 18 gols. Além disso, em 2022 pelo Vasco, mais 16 gols em 45 jogos. Então, se você pega, né, nas últimas 3 temporadas, uma média de 17 gols por ano. É uma média bem interessante para um centroavante. Em média, um gol a cada 2 partidas, 1,92 jogos. Né? Então, está menos do que 2 jogos. Realmente uma fase muito boa. Pelo Vasco, ele foi bem em 2022. Falando que ele começa muito bem e termina razoavelmente, né? Nos últimos 10 jogos, só 2 gols. Na Série B, 10 gols em 31 partidas. Enfim, ainda marcou 5 no Carioca e 1 na Copa do Brasil pelo Vasco naquele ano. Foi bom porque ele vinha de uma fase ruim, depois de ser vendido pelo Cruzeiro para o São Paulo, trocado com o Santos, emprestado para o Vasco. Mas aí vem de realmente 3 bons anos. Eu acho que para a Série B o Raniel seria uma baita opção, sem sombra de dúvidas. Vamos esperar, né? Talvez ele renove, né? Aí acaba que fica difícil de imaginar essa contratação. Mas enfim, pode opinar. O espaço para comentários está aqui aberto. Só antes, recado rápido, link da Foot Fanatics com várias opções de camisas do Remo desse ano, de outras temporadas também, vai estar aqui embaixo na descrição para você comprar a sua, bem simples. Vem aqui na Foot Fanatics, pesquisa, né, o clube que você está querendo. Então, acabou que o teclado aqui bugou, mas vamos pensar aqui, ó, Remo, e já vai aparecer diversas opções do clube do Remo com desconto vindo aqui pelo canal. Você pode pesquisar também de outros clubes nacionais, internacionais. Eu sempre destaco essa camisa aqui do Arsenal, cadê? Deixa eu ver se não acabou. Que ela tava de R$39, cara. Eu acho que já deve ter esgotado. Então fica de olho. Aqui, ó. Ainda tem só o tamanho GG, né? Então o tamanho PM, G, que é a maioria que vocês vão usar, já esgotou. Mas fica de olho. Esse GG aqui, sinceramente, é porque eu sou baixo. Eu tenho 1,67 por aí. Porque se você for alto, esse GG aqui não fica grande, não. Se tiver 1,75, 78, já fica um tamanho interessante. Aí, ó. A gente fala aqui para 1,81. Então realmente fica um tamanho interessante. Pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre essas camisas. E também o link vai estar aqui para vocês da Foot Fanatics. Bora falar então sobre outro nome que a torcida vinha pedindo, que é do Renato Kaiser, né? 29 anos, que nessa atual temporada está no Vitória e começou até que bem essa passagem pelo clube baiano, 5 jogos e 3 gols depois de sair do Fortaleza. É um nome que, apesar da pedida da torcida, eu acho que seria uma baita opção realmente, só que eu não vejo essa possibilidade muito real não, até porque acabou de chegar no Vitória, assinou um contrato em definitivo, diferentemente do que seria, né, de um empréstimo, porque ele ainda tinha mais um ano de contrato com o Fortaleza. É um jogador que em 2023, na minha opinião, se tivesse procurado naquela época, poderia ter saído um acordo. Por quê? O Fortaleza pagou quase 10 milhões de reais nele junto ao Atlético Paranaense. Aí pelo Fortaleza nunca conseguiu ser uma peça unânime, né? Ele foi muito bem pelo Atlético Goianiense, na Série B, na Série A. No Atlético Paranaense os primeiros meses dele foram muito bons, 2021 também, 12 gols em 53 jogos. Ele vem sendo especulado no Grêmio, no Corinthians, mas o Fortaleza levou e não conseguiu ir bem. Foi emprestado para a Coreia, para o América, e aí em 2024 realmente tinha poucos clubes interessados na sua contratação. Até apareceu o Criciúma, fez uma boa reta final
da Série B e um começo de Série A, e aí se mandou para a equipe do Fortaleza de volta desse empréstimo. Se você pega de 2024 para cá, 8 gols em 44 jogos, nunca conseguiu ser uma unanimidade no Fortaleza, mas apesar disso, como ele está no Vitória, na Série A, um começo muito bom e um contrato até março de 2027, eu não ficaria muito esperançoso não. Eu acho que é um baita jogador, mas para a Série B agora, completamente inviável. Pode deixar a sua opinião se você concorda comigo ou discorda aqui no espaço para comentários. Bom, outro aqui é o atacante Gilberto, que tem sido uma peça não muito unânime lá no Juventude. Nessa atual temporada, diferente do ano passado, não tem conseguido jogar, ainda mais numa Série A, de alto nível técnico. Ele já está com 36 anos, voltou para a equipe no qual... ele nunca teve passado no Juventude, não. Pensei que na base, mas eu estou enganado. Enfim, no Juventude, ano passado, 40 jogos, 11 gols, foi uma peça importante, vou deixar aqui os números dele para vocês, na Série A, só que ele já não vinha sendo um grande nome na reta final até que sim, mas se você pega os números gerais, 24 jogos, só 3 gols e uma assistência na primeira divisão. Nesse ano, 8 jogos, nenhum gol e só uma assistência. O que eu acho que o Gilberto poderia ser a bola da vez, vamos colocar assim no Remo, se fosse para investir numa contratação, que eu acho um pouco difícil de imaginar um camisa 9 de fato. Agora eu explico para vocês. Porque ele já tem mais de 7 jogos, já tem 8, não pode defender outro clube na Série A. Na Série B eu acho que aí seria um cenário mais plausível. É claro, Juventude, se perdesse ele, seria uma baita, um prejuízo, Mas não ficaria tão surpreso porque nos últimos 2 jogos ele não foi relacionado. Então tem que analisar cada um aí desses cenários, contrato só até o final desse ano. O que eu acho que o Remo fez? Acho que errou em contratar muitas opções que não resolveriam o problema. Assim como foi no ano passado, mantendo o Ítalo, tudo bem, vinha de uma Série C, uma reta final boa, mas já tinha deixado claro que não seria tudo aquilo. E traz o Ribamar, qual dos dois vai te entregar 15 gols no ano? Você olha assim e fala, cara, nenhum. Esse ano eu tô vendo um cenário muito parecido. Já tá com o Felipe Viseu, e eu particularmente, se aparecesse uma proposta, tentaria arrumar um novo centroavante. Felipe Viseu não vai dar conta do recado. E aí trouxe também o Matheus Davó, que nem foi relacionado para os últimos 2 jogos. Então assim, troca de treinador e tudo mais, eu sinceramente acho que não, eu tentaria... o Matheus Davó acabou de chegar, é um pouco injusto isso, mas se juntasse os dois, não daria um salário para você contratar, por exemplo, o Gilberto, 200 mil por mês? Enfim, eu tenho certeza que sim, e eu acho que o Remo acabou subestimando, não trazer um grande camisa 9, porque se você pega os pontas, agora o Ortiz pode chegar, tem o Janderson, tem o Pedro Rocha, tem o Regis para fazer essa meia. Se você traz um camisa 9 de fato, nossa, um cara desse aqui certamente faz uma diferença, de você brigar ou pelo 12º lugar, ou ali brigar pelo G6, pelo G4, numa reta final da Série B e conseguir o acesso. A Série B é muito isso, e um centroavante acho que faltou nessa atual temporada. Quem sabe, o Gilberto aí não poderia ser essa baita alternativa, pelo menos na minha opinião. Pode deixar se você concorda comigo ou não. E outro aqui, obviamente, seria o Léo Gamalho, tá? Ele tá numa situação que não jogou ainda na Série A, então ainda teria mercado, na minha opinião, na primeira divisão, e na Série B já teve boas passagens, por exemplo, pelo Vitória, conseguiu acesso em 2023, ele ficou um bom tempo sem marcar, mas na reta final ajudou o clube, foram 10 gols naquela Série B em 23 jogos, ano passado saiu do Vitória, foi pro Mirassol, depois de um grande período de lesão, foi um reserva na Série B e ainda assim marcou 4 gols em 19 jogos, pelo Mirassol no ano passado. Nesse ano somente 2 gols no Paulistão, então não foi relacionado para a Série A, um gol contra o Palmeiras e outro contra o Novo Horizontino. Enfim, eu acho ele um bom jogador sim, e que entrega alguns gols quando está na Série B. Por exemplo, em 2021, pelo Curitiba, foi o artilheiro da competição, somando naquela ocasião 16 gols em 37 jogos. Aí foi jogar a Série A pelo Curitiba, apesar do clube ter brigado na parte de baixo, ainda assim 8 gols em 28 jogos. Eu acho que é um nome também que soluciona, uma solução para esse problema de camisa 9. Você concorda comigo? Discordo? Lembrando, o Gilberto tem 36 e o Léo Gamalho 39, então tem uma diferença aí de idade. Talvez isso aí faça uma diferença também na sua avaliação. Vou deixar para vocês o link aqui embaixo da Fute Fanatics, com várias opções de camisas do Remo para vocês e outras sugestões de conteúdos também aparecendo aqui na tela final. Até a próxima. Valeu!